Irmãos, hoje nós vamos falar sobre vida espiritual, né? O nosso pastor Abraão, ele preparou uns slides no direcionamento do que ele vai estar fazendo na sede hoje. Então nós vamos dar também uma explanada rápida sobre aquilo que ele preparou para nós, para que nós venhamos estar no mesmo espírito, né, no mesmo entendimento. São vários versículos bíblicos, então eu vou passar por eles explicando. E depois, lá na mesa de fora, vai ficar impresso. Se alguém quiser depois fazer alguma anotação, pegar algum versículo, aí vai estar lá para ler direitinho na íntegra o que o pastor mandou para a gente. Amém? Esperar os irmãos colocar ali. Nós estamos passando por 5 domingos da transformação, né? Hoje nós vamos falar sobre vida espiritual e cada domingo nós vamos falar sobre um propósito e orar por uma área da nossa vida, porque às vezes tudo é tão corrido que a gente acaba não separando as coisas, embolando tudo e aí não lembra nem mais pelo que está orando, pelo que está pedindo, pede uma coisa, pede outra. Então nós vamos centralizar aquilo que a gente quer. A palavra de Deus fala que pedis, mas não recebeis porque pedis mal. Então nós vamos também aprender a pedir pela nossa vida. Amém? Então nós temos ali 5 domingos de transformação. Primeiro tema, transformação na vida espiritual. Aí o nosso pastor preparou para a gente umas questões. O que é vida espiritual? Para que serve a vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Sua vida espiritual precisa ser transformada? Porque, irmãos, nós temos a mania de querer aquilo que é palpável. Nós sabemos que nós queremos uma casa, um carro, um emprego melhor, nós queremos nos vestir bem, comer bem, viajar bem, mas quanto à espiritualidade, muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir, nem por onde começar. E a parte mais importante da vida do cristão é a vida espiritual, porque é a nossa comunicação com Deus. Aí aqui tem uma breve explanação de como fomos formados. Que o homem era formado de corpo, alma e espírito. E formou o Senhor Deus o homem do pó, corpo do homem, da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, espírito do homem. E o homem foi feito alma, alma do homem. Então, irmãos, nós temos o nosso corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito. E a gente tem aprendido que o espírito é a comunicação do homem com Deus. A alma é o centro dos seus sentimentos. Se você ler lá em Salmos, muitas vezes Davi fala, está amargurada a minha alma. Então a alma é onde você guarda os seus sentimentos. Aquela tristeza, aquela mágoa, a infelicidade ou a felicidade, a alegria. Então a alma é o centro das suas emoções, dos seus sentimentos. E o espírito é aquilo que nos move e é a nossa comunicação com Deus. Tem aqui um versículo sobre a alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, nesse versículo, em 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala assim que Deus de paz santifique em tudo o vosso espírito, a alma e o corpo. Então, muitas vezes a gente se preocupa apenas com o aspecto da vida, mas até o nosso corpo, ele precisa ser santificado. É por isso que nós somos uma igreja que aceita todas as pessoas, porque nós somos todos iguais, mas também somos todos diferentes, mas nós orientamos as pessoas de que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então o nosso corpo também precisa ser santificado. A gente tem que se preocupar até com o nosso vestir, com o nosso falar, com o nosso se portar. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Então tudo que a gente for fazer com o nosso corpo, pergunte para si, será que Deus vai ficar feliz de eu estar fazendo isso?
Por isso que nós não temos nenhum incentivo a vícios, porque o vício, ele é uma cadeia, ele é uma prisão do corpo. Uma pessoa que não consegue ficar sem o vício, ela está presa ao vício. Ah, irmão, você está julgando, falando... Não, irmãos, muito pelo contrário. Para quem não tem vício nenhum, uma pessoa que é viciada no que quer que seja, é muito difícil. Imagina se você fosse no médico amanhã e o médico falasse assim para você: nunca mais você pode beber água. Sabe aquele choque? É a mesma coisa, uma pessoa que é viciada em entorpecentes, no álcool, ou viciada em alguma outra coisa, viciada no celular, aquela pessoa que não dorme, ela precisa, como se algo ruim fosse acontecer se ela não estivesse verificando aquilo momento a momento. Às vezes até na hora do culto a gente está pregando e a pessoa está vendo, chegou uma mensagem, a pessoa tem que abrir, parece que vai acontecer algo, e não cabe a nós apedrejar essa pessoa. Tem pessoas que realmente têm problemas ligados ao corpo, à alma e ao espírito. Esses dias na faculdade tinha uma moça parada na porta de saída do banheiro, e ela estava parada de cabeça baixa. E aí quando a minha amiga foi sair, ela falou assim: você pode abrir a porta? Porque ela tem problema de toque, e ela não podia abrir a porta. Se não tivesse entrado ninguém, ia fechar a faculdade, ela ia ficar lá. Então não cabe a gente julgar as manias, os vícios que as pessoas têm, porque isso é uma maneira de prisão. Imagine você estar num lugar e porque você não pode pegar na maçaneta, você ficar refém daquela situação. E as pessoas que não entendem falam: isso daí é frescura, isso daí é falta de vergonha na cara. Irmãos, não é, isso é uma doença, né, que as pessoas têm, que atinge ali a alma, que aflige a alma daquela pessoa. Então que nós possamos ter sabedoria para lidar com as situações, né? Agora acho que quinta-feira, a minha amiga ia para levar o esposo no ponto e viu uma moça caída. Quando ela voltou, a moça estava lá. E ela foi mexer na moça, porque a moça não parecia uma moradora de rua, estava bem vestida e tal. E aí ela mexeu, a moça não acordava, ela foi no bolso para ver se tinha documentos, tinha uma carta de suicídio. Isso quinta-feira em Brás Cubas, na estação de Brás Cubas. Uma moça de 30 anos falando assim: eu vou desistir porque essa vida eu não aguento mais. Então as doenças da alma, as doenças que afligem a alma, são coisas muito sérias. Nós precisamos nos curar de dentro para fora, né? A gente sabe que o grande precursor do câncer é a mágoa. Pessoas que vivem felizes, que vivem tristes, que vivem deprimidas, elas acabam atraindo para si e fazendo com que aquele mal que está na alma se torne físico, né? Então é muito importante a nossa vida espiritual. Aqui tem mais uma explicação sobre as funções. Corpo, parte material do homem. É a parte que coloca em contato com o mundo, através da visão, audição, tato, paladar e olfato. Homem exterior. Alma, parte imaterial do homem. É na alma que estão localizadas as emoções, vontades e a mente do homem. É o homem emotivo. E o espírito, parte imaterial do homem. Esta é a parte que nos difere dos irracionais, porque através do espírito temos consciência da comunhão com Deus. Então o espírito, ele dá consciência. Aconteceu um acidente na minha igreja de criação, onde o cachorro que tomava conta da igreja, ele atacou o filho do pastor e o menino veio a falecer. Não sei se os irmãos lembram, isso foi lá em Guarulhos, tem muitos anos, tem uns 15 anos isso. O cachorro atacou o garoto. E quando a gente chegou para ver, né, o pessoal chegou, minha mãe estava lá, o cachorro estava assim, acuado no canto. Por quê? O animal, ele não tem essa parte, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Não tem como você julgar, porque ele tem instinto, ele age por instinto. Acho que o garoto estava tentando disciplinar o cachorro se irritou e partiu para cima dele, porque acharam um cabo de vassoura lá do lado. Então, assim, nós temos o Espírito que que nos dá a condição de discernir o certo e o errado. Nós temos o discernimento, todo mundo sabe que roubar é errado. Mesmo uma criança, se ela vai pegar uma coisa que não é dela, ela vai pegar escondido e vai enfiar na bolsa escondido. Porque desde pequeno nós temos a consciência. Nós vamos crescendo e percebendo. Você vê, às vezes, os pais, eles falam muito palavrão e a criança não fala, porque de alguma forma ela sabe que aquilo está incorreto, que ninguém ensinou para ela fazer aquilo. Então nós vamos crescendo, embora quem não tenha acompanhamento de pai e mãe, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, né? Porque o Espírito, ele nos dá essa condição. É lógico que tem pessoas com doenças,
né, espirituais e doenças clínicas também que não têm esse discernimento. São pessoas que quando cometem algo ficam ali numa instituição, num tratamento, porque realmente tem pessoas que têm essa doença, têm esse problema. Função do Espírito. Para se relacionar com Deus, adorá-lo, ter intimidade, ter comunhão, ou seja, contato com o Espírito Santo. Somos semelhança de Deus, e Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é Espírito e importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Amém? Então, o Espírito, ele é para se comunicar com Deus. Você vai falar com uma pessoa, você vai falar ele pessoalmente, mas Deus, ele é Espírito, né? Nós não vemos Deus na forma material. Deus está na glória. Então, para nos comunicarmos com Deus, é no Espírito. E o Espírito ele é algo tão palpável que tem algumas ciências, o Luciano até deve saber, que provam, né, que o Espírito, se você estiver aqui sozinho nessa igreja, tiver tudo silencioso e alguém chegar de fininho, você sente, não sente? Você fala assim, parece que chegou alguém aqui. Porque é Espírito. O Espírito se comunica e o nosso Espírito se comunica com Deus. Aqui nós temos sobre a queda do homem. No começo, quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham contato com o próprio Deus. Eles falavam, Deus descia pessoalmente para falar com eles. E eles não tinham pecado. Eles não sabiam o que era o pecado. Quando eles tomaram consciência do pecado, houve uma separação. Porque Deus, gente, é puramente santo. Deus não vai aparecer no meio do pecado. Então, Deus puramente santo, ele se afastou ali da presença física, da presença de descer e falar pessoalmente com Adão e Eva. O homem tem o espírito dele mesmo, recebia de Deus o entendimento do bem, não conhecia o mal. Ocorreu uma separação do espírito do homem do espírito de Deus, devido à interferência do pecado. Aí nós temos, quando o véu foi rasgado. Quando você reconhece Jesus como seu Salvador, recebemos o selo do Espírito Santo. Então, por muito tempo se creu na salvação pela lei. Você tem que fazer isso, tanto é que o Velho Testamento ele é todo de regras. Até se você construísse uma casa e na sua varanda não tivesse uma mureta, era pecado, porque se alguém caísse e morresse, você tinha que pagar por aquele erro, porque você não fez. Então tudo era muito regrado. Mas o homem não consegue ser salvo pela regra, irmãos, porque todo homem é pecador. Então o Senhor Jesus ele veio e verteu o sangue puro dele para rasgar o véu que separava a gente da comunhão com Deus. Antigamente só o sacerdote poderia orar. Se você tivesse um pecado ou se você tivesse algo para apresentar a Deus, você tinha que entregar para o sacerdote e ele ia entregar a Deus. E hoje, depois do véu rasgado, nós podemos orar, falar diretamente com Deus. E muitas vezes nós desperdiçamos esse tempo. Imagina viver na época que você não podia falar com Deus. E hoje a gente pode. E muitas vezes a gente deixa passar um dia, a noite, 2 dias, 3 dias e não fala. Aí fala assim, mas irmã, o que eu vou falar com Deus? Deus sabe de tudo. Mas aí se você fala assim, eu gosto muito do irmão, mas eu não falo com o irmão, não converso com o irmão, não tenho comunhão. Então como que ele vai sentir aquele amor que eu sinto por ele? Então Deus também, se Deus é teu melhor amigo, como que você não fala com o teu melhor amigo? Se Deus é, quem é tudo para você? Deus. Deus é tudo para mim, mas você não fala com ele. Como que uma pessoa vira para você e fala, você é tudo para mim, mas a pessoa não fala, não conversa, não tem intimidade, né? Gente, Deus, ele é santo, mas ele também é extremamente simples. Ele ouve o gemido da sua oração quando você não consegue orar. Ele ouve a tua lágrima quando você não tem palavras. Ana, quando se ajoelhou, ela já não tinha mais o que falar, ela só chorou. O homem de Deus achou até que ela estava bêbada, mas Deus entendeu cada grunhido dela. Porque Deus é como um pai. Você vê uma criança começa a chorar espontaneamente, o instinto é lá e pegar e abraçar e resolver aquele problema. Assim como também quando nós fazemos birra, Deus nos disciplina também. Porque para os pais, o filho vai ser sempre um filho pequenininho que precisa de atenção, de cuidado. E é assim que Deus trata a gente.
Deus não vê você aquela pessoa que de repente, porventura, mente, que age de forma incorreta, que de repente é ignorante com os seus familiares. Deus, Ele vê a sua parte boa. Ele sabe as coisas que você faz de errado, mas Ele consegue enxergar. Vamos supor, se você é uma pessoa de coração desprendido, se aquilo que você tem o desejo de repartir, se você sente falta de fazer o bem a alguém, se você sente falta da presença do Senhor, e mesmo sendo pecador, Senhor, eu peco, eu tenho um vício, mas eu estou aqui porque eu te amo. Então Deus, Ele conhece a gente como ninguém conhece. O Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Objetivo de formar o corpo de Cristo na terra. Aí o pastor colocou aqui, uma única vez. Lá em Atos, quando o vento impetuoso veio e teve toda aquela manifestação do Espírito, que foi na verdade o batismo do Espírito Santo, com línguas repartidas, foi só essa única vez que aconteceu, que foi o que iniciou a igreja. Então a igreja de Cristo, no geral, não estou falando da nossa igreja, ela tem que ter a base no Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que deu início à igreja. Selo do Espírito Santo. Quando alguém é salvo pela fé em Cristo, independente de ter sentido algo ou não, garantia de nossa herança. Irmãos, às vezes na hora da oração tem aquele irmão que chora mais, que ele manifesta mais, que ele tem ali, o corpo dele acaba se sensibilizando com aquela presença. E aí você de repente é diferente, você olha assim, nossa, mas o irmão chora tanto, mas o irmão roda, bate palma, e eu não tenho o Espírito Santo, né? Será que esse Espírito não está em mim? Eu queria tanto sentir o que ele está sentindo. Irmãos, a sensibilidade do Espírito de cada um, ela vai agir de forma diferente. Então ali no seu canto, do seu jeito, mesmo que você não tenha essa manifestação a ponto do seu corpo físico se prostrar, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, se você aceitou a Cristo, ele está também sobre a sua vida. Então não se preocupe com a manifestação, com aquelas coisas que acontecem. Sabe qual é a certeza de você ter o selo do Espírito Santo? É que o Espírito Santo te convence das coisas erradas. É que você começa a tomar consciência de fazer coisas para agradar a Deus. Então isso é sinal, porque tem tanta gente que pula a roda, bate palma e lá fora não dá bom testemunho, ou tem um coração maldoso, pessoas que vivem falando mal da vida do outro, da vida do irmão, vivem com mágoa, vivem com raiva. Como que uma pessoa dessa fala, não, eu estou no Espírito? Quem está no Espírito manifesta os dons do Espírito Santo, tem a manifestação dos frutos do Espírito Santo. Porque uma macieira, ela vai dar maçã, uma parreira, ela vai dar uvas. Então se você está no Espírito, você vai produzir os frutos do Espírito. Dons do Espírito Santo tem o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Nós temos os dons do Espírito Santo, onde cada um tem um irmão que fala em línguas, né? Tem um irmão que manifesta o dom dele dançando, cantando, evangelizando, até o irmão que chega mais cedo e fica aqui orando para que o Espírito Santo ele venha se fazer presente no nosso meio. Então, os dons que o Espírito Santo dá, o dom de palavra, o dom de discernimento, cada um vai ter de forma diferente. Então não se incomode, não queira. Pede ao Senhor esse presente que Ele vai te dar com certeza. Manifestação do Espírito Santo, dons, ocorreu no batismo e pode ocorrer no recebimento do selo e na execução dos dons. Cada um, quando aceita a Cristo, quando recebe o selo do Espírito Santo, ele tem uma manifestação diferente. Quem já está há um tempinho, de repente numa busca, num dia de oração, ou lá na sua casa lavando louça, de repente veio assim uma presença que te deixou diferente. Você fala assim, é Deus. Não a voz, nossa, que apareceu, não, mas veio uma presença que você tem certeza que é Deus no seu coração. Então não se preocupe com as manifestações. Porque o irmão sonhou com o anjo, porque o irmão revelou. Irmãos, cada um vai ter o seu dom segundo aquele que o próprio Deus vai distribuir. O Espírito Santo. Quando alguém é salvo pela fé em Cristo Jesus, independente de ter sentido algo ou não, recebe o selo do Espírito Santo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção
da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, irmãos, muita gente quer receber o Espírito Santo para fazer bonito, para pregar bonito, para cantar bonito, para dançar bonito. Está aqui, é para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo, ele tem que ser para o louvor da glória de Deus. Ele não tem outra finalidade. Nós vemos hoje em dia muitas pregações vazias, muitas canções vazias. Tem canção que você ouve que é apenas uma canção. Que você ouve, é muito lindo, é muito bem produzido, é um som muito legal, mas você não sente a presença de Deus, você sente até uma emoção. Então as coisas separadas para Deus, elas precisam ser para o louvor da glória de Deus. Ele nunca nos abandonará. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco sempre. Então o Espírito Santo, ele não abandona. Quando você toma uma atitude de sair da presença de Deus, é você quem sai, não é o Espírito Santo que sai. É você que se afasta. O Espírito Santo, ele está sempre, para que fique convosco para sempre. Mas ele fica lá quietinho, porque o Espírito Santo, ele não é evasivo. Ele não vai pegar a sua mão e falar, pare de fazer isso. Ele não vai tirar o copo da tua mão e falar, pare de se embriagar, pare de trazer problema para a sua casa, pare de trazer problema para o seu corpo físico. Porque ele te fala, ele é um bom amigo, ele te fala, olha amigo, isso não é bom, isso não vai te fazer bem. Mas ele não vai interferir, a não ser que você clame a ele que interfira, que você peça, porque muitas coisas, irmãos, são muito difíceis da gente se livrar, só quem passa é que sabe. Às vezes fala assim, eu não posso entrar na obra porque eu tenho ali algo que eu não consigo deixar, mas o Espírito Santo, ele fortalece pela fé a nossa vida. Amém? Habitem todos que estão em Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se nós somos de Deus, nós temos que ter o Espírito de Deus. E nós temos que obedecer também. Amém? O Espírito Santo, ele se entristece. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nossa, mas o Espírito Santo se entristece? A gente se entristece. O Espírito Santo é Espírito. Quando que ele se entristece? A palavra de Deus diz que uma blasfêmia muito grande é quando a gente blasfema contra o Espírito Santo. A gente tem que ter cuidado com as piadas que a gente ri, que a gente faz. Tem muita gente fazendo piada com o nome de Cristo, com o nome de Deus, fazendo piada com coisa muito séria. O Espírito Santo, ele fica triste, porque ele quer você mais perto. Quanto mais você se afasta, mais triste o Espírito Santo fica. Se extingue, na verdade ele se apaga. Não extingais o Espírito. Estou falando para você não extinguir, para você não deixar ele de fora, porque ele estará com você para sempre. O Espírito tem ciúmes. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Como que o Espírito tem ciúmes? Se você tem um relacionamento e a pessoa que se relaciona com você, de repente, vai dar mais atenção para outra pessoa do que para você, você vai sentir ciúmes. Então, de repente, você dá mais atenção para ficar fazendo outras coisas, você vai se esquecendo. O Espírito Santo está ali do lado, esperando uma oração, esperando para você pedir o abraço dele. E aí um dia passa, você se envolve, e tem a novela, e tem o jogo, e tem isso, e tem aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, e o Espírito Santo vai ficando ali de lado, né? E olhando, você levando a sua vida sem ele. Como ele é o teu consolador, o teu melhor amigo, ele também vai sentir ciúmes da tua adoração. Amém? Isso é bíblico, tá, irmãos? Depois vai estar lá as fichinhas, se alguém quiser depois conferir na Bíblia. Eu não estou lendo porque são muitas passagens. Espírito e carne. Nós temos aqui os frutos do Espírito e as obras da carne. O Espírito e a carne estão em constante conflito. O crente deve andar no Espírito e não na carne, e deixar que ele assuma o seu controle. O que mais te alimenta é o que te sustenta. Então nós temos aqui nos frutos do Espírito a caridade. Por que a caridade, irmãos? Porque quando você é uma pessoa que o Espírito Santo, ele te faz sensível, você se compadece com a dor de quem está do seu lado. O gozo, que é a alegria em Deus, a paz, a longanimidade, a benignidade. Essa longanimidade aqui é quando você é paciente.
Então, a pessoa que tem o Espírito de Cristo e ela não tem paciência, ela precisa buscar isso em Deus. Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente precisa exercitar benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E temos aqui do lado as obras da carne, né? Que são coisas que nos afastam, que afastam o nosso espírito do Espírito de Deus: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, homicídios e bebedices. Tem alguns aqui, vamos supor, eu não me prostituo, mas 3 vezes na semana eu saio com pessoas diferentes. Por mais que você ache que isso não é prostituição, você está entregando o seu corpo a qualquer forma, a qualquer pessoa, de qualquer maneira. Isso não é conveniente. Isso é a palavra de Deus que diz, não é a igreja. Por quê, irmãos? Isso pode trazer problemas. Quando você se envolve com um leque muito grande de parceiros, você pode vir a ter uma doença. Você pode se envolver emocionalmente com pessoas que vão te fazer sofrer. Então, que tudo, nós vamos pedir direção do Espírito Santo. Temos aqui idolatria. Idolatria é quem adora imagens. Irmãos, muitas vezes idolatria é quem adora uma pessoa. Quem tem um ídolo, quem adora o carro. Não rela no meu carro, né? Se relar no meu carro, Deus me livre. Aquela pessoa que não é zelo, que ultrapassa o zelo, que ela idolatra uma determinada situação, uma determinada comunidade, uma determinada ideologia, que chega a atrapalhar a sua vida pessoal e também a sua vida com Deus. Temos aqui feitiçaria. A gente falava até sobre isso, né? Tem cristão que ele é meio feiticeiro. Tem umas coisas assim que ele fala que é pela fé, vou colocar o nome de alguém no congelador, vou colocar isso aqui debaixo do meu sapato, debaixo do meu travesseiro. Irmãos, cuidado. Uma coisa é você usar prodígios de fé, outra coisa é você estar querendo forçar uma situação. Você acha que é Deus que vai agir? Eu conheci uma senhora que o esposo deixou ela e ela colocava o nome dele e da atual esposa no congelador, e ela falava que era um ato de fé, que era para esfriar o casal. Quando ele ficou sabendo, ele ficou muito bravo. Ele falou, nossa, mas que crente que ela é. Se ela tivesse orado, talvez Deus tivesse atendido. Mas aí foi fazer um prodígio de feitiçaria, né, irmãos? E a gente vê muita gente ainda com ranços do passado em relação a isso, crendo. Gente, o nosso guia é Deus. Né? Não tem a cor, não sei o que, que tudo bate. Gente, o nosso guia tem que ser Deus. Ele tem que ser o amado da nossa alma, ele tem que ser o único pra gente. Inimizades, homicídios. Homicídio não é só você tirar a vida de alguém, a palavra também mata. Quando você humilha, quando você ofende, quando você pisa numa pessoa, isso também é um homicídio. Você está matando a alma daquela pessoa. E muitas pessoas são fragilizadas. E a gente tem que ter cuidado como a gente trata as pessoas. Irmão, mas as pessoas não têm o mesmo cuidado. Mas a minha parte com Deus é que interessa. Porque cada um vai prestar conta de si a Deus. Amém? Amém. Erros dos fracos espiritualmente. As pessoas que estão fracas espiritualmente, aqui dá pra gente identificar se a gente está fraco. Falta de conhecimento espiritual. Falta de prioridade na vida espiritual, aquela pessoa que não prioriza buscar a Deus, ser irresponsáveis com as práticas espirituais, não assumir a culpa pelo seu fracasso espiritual, reclama de tudo, mas não age, não renuncia aos desejos da carne, pessimismo, preocupação com os acontecimentos do mundo. Esses dois últimos, não renunciar aos desejos da carne, foi como eu falei, tem coisas que são difíceis, que só Deus para entrar, para agir, para fazer um milagre, mover, mas para isso a gente tem que pedir. E essa preocupação com os acontecimentos do mundo, não é você se preocupar se teve um furacão, não, é preocupação exagerada com coisas que não te trazem nada de edificante, nem para a sua vida pessoal, nem para a sua vida espiritual. A transformação. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. O que vai valer a pena nessa campanha é aplicar às nossas vidas o que aprendemos. Se você vem na igreja e não for transformado, está perdendo tempo. Aqui fala que nós estamos indo na igreja, se você entra e sai da igreja, está na igreja 6 meses, 1 ano, 3 anos, mas nada mudou, você continua uma pessoa, de repente, com as mesmas mágoas, com as mesmas tristezas, de repente com a mesma inveja, com a mesma mentira, com o mesmo engano. Então nós precisamos e queremos ser transformados. Amém?
Esse texto aqui eu vou ler já, Dias. Pode passar. Posição de um transformado. Passar pelo novo nascimento da água. A água é a palavra e do Espírito. Reconhecer a mensagem da cruz. Crer, todo aquele que é convertido quer viver junto de Cristo, sentir a dor de Cristo, dar continuidade à missão de Cristo na terra. Quando nós somos transformados, é natural você querer andar em Cristo e tomar atitudes que representem o seu amor. Aceitar a Cristo, descer as águas, é apenas um ato de fé, é uma formalização, é como um casamento, é uma formalização. Então você descer as águas é uma formalização da sua fé, é um ato de fé que você crê. Se você crê, você vai descer. Não vai te causar nenhum mal, muito pelo contrário, é uma declaração de amor, é uma declaração de que Jesus é o seu Salvador. Que o Senhor Jesus, ele não venha ter vertido o sangue dele em vão, irmãos. Que nós vamos reconhecer, é muito triste quando a gente faz algo com todo amor para alguém e a pessoa ignora. Que nós não venhamos ignorar o sacrifício de Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia agora para ler um texto a respeito desse nosso tema. Livro de João, Evangelho de João, fica lá depois de Marcos, Mateus, Lucas, capítulo 16. Se alguém precisar de ajuda, pode erguer a mão que o obreiro vai aí ajudar. João, Evangelho de João, capítulo 16. Vamos lá na versículo. Convém que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui, irmãos, foi pouco antes do Senhor Jesus ser preso e ser crucificado. Os discípulos estavam preocupados, porque Jesus estava falando que ele ia e não voltaria mais, que voltaria só para a glória de Deus, né? Então, os discípulos falam, mas como assim o Senhor vai? Ele falou assim, eu vou, mas eu vou enviar o ajudador. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, irmãos, ninguém consegue andar. Você pode andar por fora, com roupa de crente, com Bíblia embaixo do braço, falando versículos decorados, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, o ajudador, por dentro, você vai ser totalmente diferente do que aquilo que você está tentando, aquela garrafa que você está tentando entrar, você não vai caber. Porque quando nós estamos no Espírito, isso é natural. Vamos ao versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-o anunciará. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele fala daquilo que vem de Deus. Aqui, Jesus ele já tinha admoestado sobre isso. Então, a gente vê as pessoas falar muitas e muitas coisas, mas quando é do Espírito Santo, nosso Espírito testifica, ele se alinha, a gente sabe que aquilo vem de Deus. Porque hoje em dia são muitas palavras, são muitas profecias, é muita palavra vazia. Então, se você tem dúvida, ora. Não faça nada sem orar, não faça nada sem pedir a direção. Como o irmão falou, ele falou assim, irmã, eu recebi emprego, mas eu não queria ficar sem ir na igreja. Ele abriu a Bíblia, né? 6 dias trabalharás. O Senhor falou, você ainda está trabalhando só 5. Então, poxa gente, quer uma resposta mais clara do que isso? Será que depois disso o irmão vai falar, não, Senhor, eu acho que essa palavra está errada, eu vou buscar outra. O Espírito Santo responde, irmãos. Ele responde, a gente tem tido essa resposta na nossa vida. Vamos avançar um pouquinho? Deixa eu pegar aqui. Atos, algumas folhinhas para frente, gente. Poucas folhinhas para frente.
Atos 2. Amém? Versículo 42. Esse que está lá no slide, a gente vai ler agora. E perseveraram na doutrina não é outro, perdão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, depois da descida, depois das primeiras conversões, aquilo se tornou algo natural. É uma igreja que não precisa ter aquela imposição, ninguém massacrando, ninguém falando, olha, você tem que fazer. Porque a igreja, quando ela está no Espírito, ela sente prazer em fazer a obra de Deus. Amém? Amém. Vamos agora em Romanos. Mais umas folhinhas para frente, irmãos. Romanos capítulo 2, versículo 23. Porque todos que pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo, ao qual Deus propôs como propiciado pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então fala aqui que o Senhor ele teve paciência dos nossos pecados outrora cometidos. Irmãos, se Deus não tivesse paciência, não existia mais ninguém sobre a terra. Então, por mais que a gente erre, o Senhor ele tem paciência. E se você não se acha capaz, o Senhor diz que você é capaz, que Ele te capacita, né, para mudar toda a situação. Aí fala assim, mas irmã, eu vim aqui hoje para receber uma bênção. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu estou vivendo na minha vida. Quando você cura o Espírito dentro de você e se liga com o Espírito de Deus, tudo aquilo que é sofrível passa a se tornar leve. Porque a gente lê lá Jesus falando, o meu fardo é suave, é leve. Você fala, mas Jesus, que fardo é esse? É porque quando nós estamos com Cristo, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, Ele nos dá força. Então, se você está mais preocupado com uma área da sua vida que você está precisando, nós estamos começando pela vida espiritual, não é à toa. Irmãos, o conserto com Deus, o alinhamento com Deus, é como aquele filho pródigo. Ele saiu, ele fez o que ele quis, ele gastou a herança, e quando ele voltou, o pai o recebeu. Então, por mais que você se sinta distante, eu não me sinto perto de Deus, eu estou fraca, eu não consigo orar, eu não sei como falar, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te fortalecer, se você buscar. Porque fala, né? A gente busca a Deus, as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é difícil, irmãos. Quando a gente está passando por um problema, a gente quer o problema resolvido agora. Você está com uma dor, você quer que a dor pare agora. Você está desempregado, você quer um emprego agora. E tudo é uma perseverança. E se você perseverar em conhecer a Deus, Deus vai ter prazer em te dar as coisas. Você teria prazer em dar algo para alguém rebelde, respondão, malcriado, que maldiz contra você? Assim é Deus, irmãos. Então que nós possamos, em primeiro lugar, alinhar a nossa vida com Deus. E todas as áreas que a gente vai estar trabalhando domingo a domingo, elas também serão alinhadas. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos, para que essa palavra ela esteja cravada no nosso coração, para que a gente saia daqui, mas que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na nossa vida. Né? Esqueça de tudo agora, coloca tudo, esquece do trabalho, do problema, da dívida, da dor, esquece de tudo, despeje seu coração nas mãos do Senhor. Pode fechar os seus olhos, quem sentir vontade, coloca as mãos sobre o seu coração e nós vamos orar. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, essa pessoa que não tem força, que ela acha que o teu Espírito saiu, que o seu Espírito se apagou. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, essa pessoa que
chora, que vem depressão, que vem tristeza, que não sente força, não sente ânimo, Pai, segura ela no teu colo, Jesus. Segura ela no teu colo, Senhor, porque a lágrima dela o Senhor está vendo e está colhendo cada uma, porque o Senhor sabe o quanto dói, o Senhor sabe o quanto essa pessoa sofre, Senhor, porque o Senhor também sofreu em carne, o Senhor sofreu humilhações, o Senhor sofreu dor, o Senhor foi rejeitado, meu Senhor. Então o Senhor sabe o que é passar, o que essa pessoa está passando. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o teu Santo Espírito venha, meu Deus, sobre essa vida, que o seu Santo Espírito, meu Deus, venha a ser fortalecido nessa vida, e que a vida espiritual de cada um de nós, meu Deus, esteja alinhada na comunicação com o Senhor. A partir desse dia, Senhor, nos toca, nos dá força, nos revitaliza na tua presença, Pai eterno. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, seja feita a sua vontade, meu Pai. Que não seja só aquilo que a gente quer, mas que seja, meu Deus, a vontade do Senhor real em nossas vidas. Entrega a sua vida nas mãos de Deus, irmão. Fala para o Senhor que o problema que você tem não vai separar você de Deus. Entrega toda a sua casa, suas finanças, tudo aquilo que te preocupa. Entrega nas mãos de Deus agora. Não tenha vergonha. Fala com o Senhor, porque Ele morreu por você, por amor a você. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, receba cada oração, meu Deus, nessa noite. E que o Senhor venha, meu Deus, testificar a cada dia a tua presença na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faça o milagre do novo nascimento, o milagre da transformação, Deus, em nome do Senhor Jesus. Visita cada coração agora e faça uma transformação. Meu Deus, nós não aceitamos que essa pessoa que entra aqui hoje saia da mesma forma, meu Deus. Ela tem que ser transformada, então transforma, meu Deus, faça o milagre chegar nessa vida. Te entregamos o nosso coração, porque o Senhor é o amado da nossa alma.